Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então aqui ao nosso estudo no nosso canal do YouTube. Hoje o tema proposto é direitos individuais, artigo 5º, precisamente da Constituição. Moçada, o artigo 5º, nós vamos estudar aqui a parte das características que envolve esse dispositivo constitucional e depois a gente já vai partir para resolver questões. Por quê? Porque a maioria das questões que são cobradas sobre o artigo 5º é o conhecimento da literalidade do texto constitucional. Perfeito? Então, a gente vai pegar a questão já logo como norte, a gente olha como é que está lá na Constituição, compara e dá gabarito, e se tiver alguma jurisprudência ou algum comentário a acrescentar, a gente já faz na resolução das questões. Inclusive, fica a dica. Quem vai estudar direitos individuais pela primeira vez, eu recomendo primeiro você baixar logo um volume grande de questões, para depois você só ir comparando com o texto da Constituição, para saber por que está certo, por que está errado. Vale a pena você estudar o artigo 5º pelo famoso estudo reverso do exercício, voltando para a teoria, porque mais de 90% das questões de prova será resolvida, então, pela leitura do texto da Constituição. Perfeito? Mas antes de entrar nas questões, dá uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Nós temos aqui algumas características que envolvem a construção desses direitos individuais. Primeiro passo diz que ele é um direito de primeira geração. Galera, olha só. Existe uma classificação dos direitos em relação à geração ou dimensão. Direito de primeira, segunda, terceira geração. Já tem autor falando em quarta e quinta geração ou dimensão desses direitos fundamentais. Perfeito? O artigo 5º, ele surge dentro da bandeira da liberdade, lá da Revolução Francesa. O direito à vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade, que são os temas que estão prescritos na leitura do artigo 5º da nossa Constituição, foram o primeiro núcleo de direito que a sociedade conquistou frente a um Estado de Direito. Por isso que ele diz que eles são direitos de primeira geração, que são os direitos civis e os direitos políticos. Dentro dos direitos civis, encaixa os direitos individuais. Tudo bem? Depois, os direitos sociais, econômicos e culturais, é um segundo momento de conquista de direitos da sociedade frente ao Estado, passa a ser direitos de segunda geração. E a proteção do meio ambiente é consagrado pela doutrina e pela jurisprudência do Supremo como o direito de terceira geração. Perfeito? Os direitos de primeira geração vêm dentro da bandeira da liberdade da Revolução Francesa, da segunda geração, bandeira da igualdade, e terceira geração, fraternidade. Alguns autores estão falando aí em cibernética, pesquisa com células troncos, não é isso? Democratização, globalização como direito de quarta geração. E outros falam em defesa da paz como direito de quinta geração. Então, para o nosso estudo aqui, nós temos direito de primeira geração, que foi com base na bandeira da liberdade da Revolução Francesa. Então você tem aí o primeiro núcleo de direitos que a sociedade conquista frente ao Estado de Direito. Você tem também aqui a definição de uma abstenção do Estado. Por quê? O direito à vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade, que é o que consta na leitura do artigo 5º, você exerce esses direitos, gente, independentemente da atuação do Estado. Eu não dependo da atuação do Estado para ter acesso ao direito à vida. Eu não dependo da atuação do Estado para ter acesso ao direito de propriedade, ao direito de igualdade. Eu já vou nascer com esses direitos. Então você tem uma ausência do Estado. E essa ausência, a abstenção do Estado, torna uma posição do Estado de forma negativa. Diferentemente dos direitos sociais. Os direitos sociais, como educação, saúde, o Estado tem que prestar esse serviço para a gente. Por isso que ele fica em uma posição positiva. A gente depende da atuação do Estado para ter uma saúde gratuita e uma educação gratuita. Então, os direitos sociais de segunda geração já são prestações positivas do Estado. Já os direitos individuais, vida, liberdade e propriedade, é uma liberdade negativa, porque a gente não precisa do Estado para ter acesso a esses direitos. Por isso,
essa característica aqui, ó, de abstenção do Estado. E sempre cai em prova essa letra B. Universalidade. Bom, os direitos individuais, eles são destinados às pessoas físicas e também às pessoas jurídicas, perfeito? Sejam elas nacionais ou estrangeiras. Até mesmo o estrangeiro tem que ter o respeito ao direito à vida quando ele está dentro dos limites do território nacional. Isso está inscrito, inclusive, lá no artigo 5º caput, que todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade. Imprescritibilidade significa dizer que não há prazo. Não há prazo para você exercitar os direitos individuais. Não prescreve. O fato de você passar um intervalo de tempo sem exercitar um desses direitos não lhe retira essa qualidade de ser titular desses direitos, tá? Historicidade, ou seja, esses direitos eles foram conquistados com o passar do tempo. Por isso, a classificação desses direitos em gerações, em dimensões. Então, quando você estuda toda a antiguidade clássica e a antiguidade média, você vai ver que nesse modelo de gestão que existia, não se falava em direito à vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade. Os modelos eram autoritários, absolutistas, não é assim? Bom, com a queda, né, do absolutismo, é que começa a surgir, então, uma lista de direitos que o cidadão começa a exigir para que o Estado respeite. E é a partir daí que você tem, né, estourando com a Revolução Francesa, não é isso? Dentro da bandeira da liberdade, esses direitos aí de primeira geração. Então existe uma historicidade da conquista desses direitos, de luta, perfeito, do cidadão frente ao Estado de Direito, para poder conquistar uma lista de direitos codificados em um documento chamado Constituição, para que o Estado respeite, pelo menos, o núcleo base de direitos do indivíduo. Então o Estado agora não pode mais mexer na minha propriedade como ele fazia durante toda a Antiguidade Média e toda a Antiguidade Clássica. Para ele mexer na minha propriedade, tem que cumprir regras na Constituição. Então, há momentos históricos em que esses direitos foram consagrados. Irrenunciabilidade. A regra é que você não pode abrir mão de forma definitiva desses direitos. Por isso que é proibido a eutanásia. Perfeito? Retirar a própria vida? Não, você não pode abrir mão desse direito à eutanásia, não é permitido. Agora, em alguns casos específicos, você pode renunciar a ele temporariamente. Um caso clássico é Big Brother, né? Onde você, por uma relação contratual, abre mão do teu direito à intimidade, que é um direito individual, para poder receber por isso. Tá? Então, temporariamente, até que sim, admite-se alguma renúncia, mas de forma definitiva, não. Tá? Esses direitos são irrenunciáveis como regra geral. Inalienabilidade. Não há que se falar em transferência desses direitos para outra pessoa, por quê? Porque ela já tem esses direitos também individuais. Aplicabilidade imediata. Cuidado aqui, na verdade, não seria aplicabilidade, não. Vou até corrigir isso aqui, gente. Ó. O correto aqui seria aplicação. Digitei errado aqui, tá? Corrige aí pra gente. Aplicação imediata. Porque existe uma diferença entre aplicação e aplicabilidade. Tá? O artigo 5º, parágrafo 1º, diz que esses direitos fundamentais têm aplicação imediata. O que isso quer dizer? Eficácia jurídica. O direito existe, ele está ali para ser exercitado. Porém, alguns desses direitos que existem, para ter uma aplicabilidade real e efetiva, vai depender da lei que a regulamente, que são as normas de eficácia limitada que a gente já estudou nos blocos anteriores, perfeito? Então, cuidado, tá? O artigo 5º, parágrafo 1º, diz que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Quer dizer que esses direitos existem e que eles estão prontos para produzir os seus efeitos. Mas nem todos terão aplicabilidade, porque alguns, para produzir todos os seus efeitos, que é a aplicabilidade, vai depender da lei que a regulamente. Perfeito? Então, o correto aqui seria aplicação
e não aplicabilidade. Artigo 5º, parágrafo 1º, diz isso. Relatividade. Não é absoluto, gente. A própria Constituição prevê direito à vida como direito fundamental, mas ela também prevê pena de morte em caso de guerra declarada. Ela prevê direito de propriedade, mas ela também prevê regras de desapropriação. Toda vez que o interesse público colidir com o interesse privado, o Estado aparece com seu poder de império, supremacia, para fazer com que o direito, né, da coletividade se sobreponha aos interesses particulares. Por isso que ele é um direito relativo e não absoluto. E rol exemplificativo, porque a Constituição diz que outros direitos individuais poderão ser acrescentados por uma emenda à Constituição, por tratados internacionais. É o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º. Então, pode ser por PEC, proposta de emenda à Constituição, pode ser por tratados internacionais de direitos humanos. Podem ser acrescentados outros direitos individuais. Então, esse rol não é taxativo. Ou seja, os direitos individuais não é tão somente a leitura do artigo 5º. Em outros diplomas normativos, como tratados internacionais de direitos humanos, também podem estar acrescentados alguns direitos individuais. Perfeito? Então, sempre cai em prova essas características que envolvem a construção dos direitos individuais. Aí, essas características a gente não acha na leitura da Constituição. Porém, a partir da leitura do artigo 5º da Constituição, a gente vai ter as questões para poder, então, fazer o gabarito, que aí fica mais fácil. A gente vai fazer agora o estudo reverso, pegando a questão, voltando para a teoria. Então, bora lá. Olha aí. Cobrou assim, ó. Uma vez que o objetivo da Constituição Federal é regular os direitos de brasileiros e estrangeiros residentes no país, é estritamente a essas pessoas que se destina a proteção constitucional do direito à vida e à propriedade. A gente vai marcar errado, porque a gente acabou de ver que a universalidade é uma característica dos direitos individuais. Quem é titular dos direitos individuais fundamentais? Vimos lá, pessoa física e também pessoa, o que a gente? Jurídica. Pessoa jurídica também tem direito à propriedade. A pessoa física, ela pode ser tanto nacional, né, ou estrangeira. Beleza? A pessoa jurídica também. Por isso a universalidade. Então a gente viu isso nas características, tá vendo? Cai em prova as características dos direitos individuais. A gente tem que marcar errado nessa premissa. Olha 2. A 2 ele pede para marcar incorreta. É constitucional a instituição por lei municipal de taxa de serviço de expediente que tenha como fato gerador a prestação de serviços burocráticos da administração, entre os quais a expedição de certidões a pessoas físicas e jurídicas interessadas em sua obtenção e a apresentação de petição ou documento que deva ser apreciado por autoridade municipal. Isso aqui está errado, porque ele está dizendo aqui que é constitucional a cobrança de taxa para uma certidão a ser fornecida. Observe, então, a gente vai pegar aqui a leitura do artigo 5º no seu inciso 34, que vai dar para a gente a resposta. É aquele tipo de questão que basta a leitura do texto constitucional para você saber qual é o gabarito. Bora dar uma conferida aqui, então? Deixa eu localizar aqui para vocês. Artigo 5º está aqui, ó, inciso 34. Aqui diz: são assegurados a todos, independentemente, ó, do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade e abuso de poder e a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, petição e certidão independe do pagamento de taxas. Por isso que a gente vai marcar errado nessa questão. Tá? B. Considerando a existência de relevante interesse social derivado de injusta recusa estatal em fornecer certidões ao usuário de serviço público, o Ministério Público está legitimado para propor uma ação civil pública objetivando o atendimento desse direito a todos. Correto.
A gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, a leitura do artigo 129, ó, da Constituição, que diz: são funções institucionais do Ministério Público. E aqui diz pra gente, ó, promover o inquérito civil e também a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, letra de lei, artigo 129, inciso 3º, deixa o item certo. A exigência do recolhimento de taxa para emissão de certidão e repartição pública para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal viola o direito constitucional de petição. Correto. A gente viu que independe do pagamento de taxas pelo artigo 5º, inciso 34. Letra D. A linha B do inciso 34 do artigo 5º assegura a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Não obstante, prevalece a compreensão segundo a qual as situações devem ser entendidas como alternativas, defesa de direitos ou esclarecimento de situações e interesse pessoal. Correto. A gente viu isso lá na leitura do inciso 34. Letra E. A Constituição Federal assegura o direito de obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal, não abrangendo o fato de terceiro. Correto. Ela fala situações que são de interesse pessoal. Bora ver de novo? A leitura do artigo 5º, inciso 34. Ó, tá? Sempre cai em prova, tá, gente? Essa parte aí que envolve direito de petição e direito de certidão. Vem comigo de novo na leitura. Ó. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas. Olha aí, ó, o direito de petição aos poderes públicos, em defesa de direitos contra ilegalidade e abuso de poder, e certidão para a defesa de direitos e esclarecimento de situações que são de interesse pessoal e não de terceiros. Então, toda a questão ela foi montada em cima da literalidade do artigo 5º, inciso 34. Perfeito? Então tem que ficar atento a isso aí. Vamos lá então, deixa eu voltar aqui para mim. Então, ficar atento à leitura do artigo 5º, inciso 34 da Constituição. Vamos lá então, próxima questão. Então vamos lá, letra A foi o nosso gabarito. Próxima questão é a 3. Considerando o texto da Constituição da República, assinale a alternativa que contém direito ou garantia fundamental. Bora ver aqui? Letra A. Qualquer um pode entrar na casa do indivíduo sem precisar de determinação judicial. A gente vai fazer essa questão lendo o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Bora lá primeiro? Vamos lá. Vou pegar aqui para vocês. Artigo 5º, inciso 11, diz o seguinte. Olha aqui, ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então aqui você tem regra e exceção. A regra é: entra na tua casa se você permitir. Exceção: entra sem ter o consentimento para prestar socorro, desastre ou flagrante delito. Nessas três primeiras, pode entrar durante o dia ou durante a noite. A quarta exceção é para cumprir ordem judicial. Ordem judicial somente durante o dia. O Supremo entende que o conceito de dia para cumprir ordem judicial é entre a aurora e o crepúsculo, amanhecer, anoitecer. A lei de abuso de autoridade, gente, é que trouxe uma novidade. A lei de abuso de autoridade diz que constitui abuso de autoridade quando a autoridade policial cumpre uma ordem judicial em uma residência sem o consentimento do morador entre 9 da noite e 5 horas da manhã do dia seguinte, dando a ideia, então, que o conceito de dia seria, então, de 5 da manhã até 9 da noite, que seria o horário que poderia entrar para cumprir ordem judicial, perfeito? Mas você só vai colocar em prova esse conceito de dia entre 5 da manhã e 9 da noite se e somente se a questão pedir para você julgar segundo a lei de abuso de autoridade. Se a questão não citar nada, fique com o entendimento do Supremo. Dia
é entre a aurora e o crepúsculo, ou seja, amanhecer e anoitecer. Então, na questão 3, a gente vai marcar, errado, porque ele diz que qualquer um pode entrar na casa do indivíduo sem precisar de determinação judicial. Errado. A regra é entrar com consentimento e a exceção é entrar, no caso de flagrante desastre ou para prestar socorro, aí de fato, nesses 3 casos, não precisa de ordem judicial, mas o 4º caso seria cumprir ordem judicial durante o dia. Beleza? Letra B. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato? Não, tá sendo vedado. Vedado o anonimato. É o que você tem na leitura do artigo 5º, inciso 4, que cai demais em prova, como norma de eficácia plena, né? Então é vedado o anonimato, beleza? Letra C. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição? Sim. Isso aqui está escrito no artigo 5º, lá no inciso 2º, aliás, perdoe, no inciso 1º da Constituição. Justamente a literalidade do artigo 5º, inciso 1º. Letra D. Somente pode ser exercido cultos religiosos autorizados pelo governo na forma da lei. Errado, gente. Tá? É livre, tá? Você expressar a sua religião. É inviolável o imperativo de consciência e crença. Bora dar uma olhada aqui, no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Bora para cima dele. Então você tem aqui, primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Você tem o inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tá vendo? Cobra a letra da lei, né? E o 6, é inviolável a liberdade de consciência, crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei proteção do local dos cultos e das suas liturgias, tá vendo aí, Então é inviolável, gente, você professar a sua consciência e a sua crença. É livre o exercício desses cultos religiosos, tá vendo? É livre o exercício dos cultos religiosos. Então, a gente vai marcar errado na letra D. Autorizados pelo governo, deixa o item errado. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas não são invioláveis. São, vamos ver aqui, é assegurado, vamos ver aqui, vou ver aqui, rapidão, deixa eu só achar aqui. Aqui, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, o inciso 10 diz que é inviolável essa intimidade, perfeito? Aqui ele botou que a intimidade, a vida privada e a honra. Opa, ele botou 3 itens, né? Volta aqui no item, então, O que é inviolável? A intimidade, né? A vida privada, a honra e também a imagem das pessoas, não é isso? Cabendo indenização. Volta na questão. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, ele botou aqui, não são invioláveis. Né? E a Constituição diz o que, gente? Que são invioláveis. Então esse não aqui, matou a questão. Observe que você faz o item pela leitura do artigo 5º, inciso 10. Perfeito? Uma informação que a gente tem aqui, tá? Sobre o imperativo de consciência e crença, o escusa, né, de consciência, como cá em prova, nós temos alguns julgados aqui sobre esse tema. Artigo 5º, inciso 6º, diz que é inviolável, né, o imperativo de consciência e crença, sendo assegurado na forma da lei a proteção do local dos cultos e das suas liturgias. Olha só, primeiro que nós temos aqui um Estado laico, ou seja, nós não temos uma religião que a gente oficial, Estado é laico, beleza? Outro que o Supremo julgou, que o ensino religioso
facultativo, ele é constitucional. Mesmo que seja de forma confessional, direcionado para uma fé, porque ele é facultativo, ele não é obrigatório. Ele seria inconstitucional se fosse obrigatório, mas como é facultativo, ele é constitucional, mesmo que seja confessional, ou seja, direcionado para uma fé. O Supremo julgou que é inconstitucional a lei do Estado que obriga as escolas públicas, escolas e também as bibliotecas, públicas, a manterem um exemplar da Bíblia. Olha só que interessante, o Supremo diz que se isso é obrigatório, ofende ao Estado de Direito. Esses julgados caem toda hora em prova, perfeito? Cai toda hora em prova. Outro julgado importante que nós temos é na liberdade do pensamento. O que é que diz o texto? É livre a expressão do pensamento, sendo vedado o seu anonimato. Mas o Supremo diz que é possível a instauração de um processo administrativo com base em denúncia anônima, mas botou uma condição, desde que haja um procedimento preliminar de investigação que confirme a veracidade da denúncia anônima. Tá? Então, se tiver esse procedimento preliminar, pode ter, então, a instauração de processos administrativos com base em denúncia anônima. Beleza? Fechamos, então, aqui o nosso primeiro bloco de direitos individuais. Vamos à nossa segunda parte de questões. Vamos lá.